Bom, então vou abrir aqui. Primeiro, bem-vindos todos que estão aqui presentes. Mesmo quem não está presente, quem for assistir depois na gravação também agradeço, né, por participar. Algumas pessoas aqui já estão junto comigo no projeto Ritmos desde que ele começou lá em Ares. E eu estou muito feliz, gente, porque nem era uma coisa que eu não planejei e eu fico muito feliz de saber que tá picotando o som, gente. Peraí. Bom, Aqui não tá picotando, não? não. Ah, então deve ser lá. Também Não, tá o meu normal não. também. Ah, que bom. Também tá normal também, Ari. E então, assim, eu fico muito feliz, né, que estejamos juntos nessa jornada. Então, o projeto Ritmos é um projeto sobre as fases da Lua, né? E a cada nova lunação a gente tem um signo, a regência de um signo em questão. E desde que esse projeto começou a crescer, eu comecei a trazer convidados para falar sobre algum tema que engloba esse signo. Então, hoje, inclusive, é o dia que o Sol entrou em Libra. A lunação ela não foi em Libra, ela foi em Virgem, mas a gente tem a regência do signo de Libra muito forte, porque o Sol entrou nesse signo e o projeto Ritmos ele acontece de acordo com a passagem do Sol pelos signos. Então a gente tem a oportunidade de viver um ciclo completo do zodíaco, integrando as qualidades de cada um dos signos. E o signo de Libra é o signo que fala dos encontros, é um signo regido pelo planeta Vênus, que é o planeta do amor, né? É o planeta do dar e receber, de como a nossa troca afetiva, né? Os nossos relacionamentos afetivos, a deusa da beleza. Então, Libra é um signo que engloba esse assunto. E eu acho, né? Eu sempre, não só acho, como eu percebo que todo conteúdo que eu faço no Instagram, em qualquer lugar, que seja sobre relacionamentos, é sempre um tema que as pessoas se interessam muito, porque é o que a gente até já falou aqui, meu querido amigo, né? É maravilhoso conversar sobre isso, só que na prática, né, gente, o negócio aperta. Porque eu acho que é o cenário da nossa vida que a gente entra em contato com as questões mais delicadas, com as maiores dificuldades, a gente entra em contato com as nossas dores, né? Então, tem uma série de coisas que a gente vivencia na experiência do relacionamento. E aí, eu quis trazer esse tema para a gente conversar aqui. E o Wilson é um amigo meu, querido, do coração. Gente, eu sou uma fã desse homem. Vocês vão ver sempre eu puxar a sardinha dele, porque, olha, gente, esse homem ele é maravilhoso. Ele é Oh, cuidado. maravilhoso. Ele tem uma bagagem incrível de trabalho, de estudo, né? Ele é um homem aí super, ao mesmo tempo, muito sensível para todas as questões, que eu acho que isso é até uma das coisas que a gente vai falar aqui, né? Que hoje em dia é difícil a gente ter homens que tenham uma certa sensibilidade, né? Que conversem e troquem conosco sobre assuntos mais profundos. E então eu trouxe ele, né, porque ele é psicanalista, tem mais de 30 anos aí de profissão, de experiência de consultório mesmo. E como eu sempre gosto de dizer, até na astrologia, para mim não tem nada mais rico do que a gente observar na prática aquilo que a gente estuda, né? Assim como na psicanálise quanto na astrologia, você tem um conteúdo intelectual riquíssimo, mas que só na vivência prática do que um ser humano está vivendo de acordo com aquilo é que a gente consegue de fato integrar esse conteúdo, né, num sentido mais humano da nossa vida e inclusive a gente se conectar através dessas experiências que todos vivemos. E o Wilson que planejou toda essa programação que eu coloquei lá no site, ele com muito carinho, como sempre, com muita dedicação, elegeu esses tópicos. Agora, só contando um pouquinho dos bastidores, que na verdade a gente estava um dia tomando um vinho, batendo um papo sobre relacionamentos, e a gente sempre entra em umas discussões cabeçudas da vida. E aí a gente começou a discutir essa história, né? De meu, e aí? Essas novas mulheres independentes, em busca de autoconhecimento, e aí esses homens que não estão dando conta dessas mulheres, gente, como é que encaixa esse negócio, né? Por que é tão difícil? E o Wilson trouxe naquele dia uma reflexão tão legal, e aí eu tive essa ideia de trazê-lo para a gente poder trazer essas discussões para que outras pessoas possam ser beneficiadas pelo conhecimento dele.
e depois eu vou dar uma palhinha de astrologia de acordo com o que ele falar, mas queria agora passar o bastão aí para o meu amigo. E, nossa amiga Alice chegou! Ah, Alice, E chegou, não estou entrou, vendo aqui, não. Não estou vendo, mas Alicinha, ela bem-vinda. saiu, mas ela já entra de novo. Então é isso, Tá. queria passar a palavra para você, meu amigo, para o que você planejou aí para gente, e Ok. espero que seja uma troca muito rica para todos nós. Que bom, obrigado por tuas palavras. Espero corresponder a isso que você colocou aqui hoje. De fato, mas você esqueceu de colocar que quando nós conversamos sempre tem uma taça de vinho do lado. Isso ajuda bastante a gente ter uma reflexão. Vamos ver hoje com a água como que a coisa vai rolar, né? Mas eu quero agradecer também a presença de todos, o convite que você fez, sempre muito gentil. Eu acho que com esse teu entusiasmo, Ari, eu sempre digo, Ariana, você tem um entusiasmo que antecede. Então, assim, é aquela história grega que eu te falei, né? Você está entusiasmada já quando você está plantando, aí só vai poder colher coisas que já são boas, porque você plantou entusiasmada, a colheita vem, que vem repleta, né? E você é isso. Então, muito do que foi planejado, do que foi feito com esse teu entusiasmo e pela partilha nossa também, que a gente conversou bastante para chegar até onde nós chegamos, com certeza, né? Então, hoje, nós vamos falar mesmo sobre o primeiro tópico. E o primeiro tópico que a gente tem para falar aqui é sobre se você sabe o que mudou nos últimos anos nos relacionamentos. Porque mudamos muito nesses últimos anos. Nesses últimos anos, nesses 30 anos de clínica, mudou muito. E agora, nesse último período, mudou mais ainda. E uma pergunta que sempre a gente se faz, ou que sempre é feita, é assim, né? Quem é você? Você sabe quem é você, né? E essa pergunta é uma pergunta muito difícil de responder, porque quem sou eu, né? Quem sou eu hoje? Quem fui eu ontem? Quem serei eu amanhã? Mas uma pergunta que dá para a gente responder é enquanto sujeito, porque o sujeito se faz na relação com o outro, o sujeito se constrói no que ele se envolve. Mas a gente tem que pensar que existe uma participação universal, né? Que esse sujeito muitas vezes está numa dimensão universal. A sua subjetividade ela é colocada nessa dimensão para ele poder entender o outro, para ele poder saber como se relacionar com esse outro que é semelhante a ele. Mas esse sujeito também tem uma dimensão que é da singularidade dele. Então, quando ele vai para a singularidade dele, ele tem uma dimensão que é só dele, que é essa dimensão onde ele vive as experiências que foram vividas no próprio corpo, que foram vividas com o outro, essa subjetividade que passa pelo corpo, que a gente sente quando toca no nosso corpo. Então, isso é o momento da singularidade desse sujeito. Aí, ficou bom isso? Tá legal isso daí? Não. Tem também essa posição do sujeito, esse lugar subjetivo, que é o do particular, né? Que é como esse sujeito, dentro do contexto sócio-histórico, foi se construindo. Um sujeito que se construiu aqui no Brasil há 30 anos atrás não é o mesmo que hoje está aqui, viveu depois de viver tudo que nós estamos vivendo. E tem algo de particular nesse sujeito sempre, que é aquele que vive quando ele vai para esse contexto social. Então, você vê como que a coisa é complicada quando a gente quer responder quem eu sou. E ainda fica complicada também quando a gente quer pensar sobre a questão do sujeito. Porque esse sujeito é evanescente, esse sujeito ele vai se, enfim, de acordo com as circunstâncias, com o lugar, com o tempo, com o momento e com aquilo que ele está sentindo, ele vai passando por transformações. E eu sinto que você, Ariana, traz do seu trabalho algo muito legal, que é de enxergar isso. Você enxerga essas várias possibilidades. Então, quando você usa o teu recurso, quando você usa o mapa, você olha isso, né? Então, você olha para a singularidade desse sujeito. E os nossos papos são muito interessantes, porque eu falo da psicanálise nessa pegada do singular, da escuta para cada um, que a gente não trata de baseada, né? Que a gente não coloca um rótulo e fala o que é, né? E a gente começa a viajar e aí as coisas começam a aparecer da astrologia e eu me interesso muito. E todos os recursos que vêm e que são trazidos são muito bem-vindos sempre, mas aqueles que são bem utilizados. E acho que você também faz isso quando você
propõe seu trabalho, né? As pessoas vêm com algo que é de um saber, de algo que pode acrescentar no momento. Não vem lá e diz assim, não, está acontecendo isso na minha vida porque eu sou de Gêmeos ou eu sou de Câncer. Aí está acontecendo isso, quer dizer, fica na passividade. Enquanto não mudar o mapa, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu fiz, né? Aí não está valendo, né, gente? Aí não é isso. Eu não acredito que seja um trabalho certo de astrologia. Então, quando a gente vai começar a falar sobre essa questão do que mudou, vocês me permitem, eu fiz aqui um pensamento que eu quero partilhar com vocês por conta do início da primavera, que é mais ou menos isso. A mudança chega, não mudar é fatal, a maturidade pede espaço, a descoberta esclarece, desapegar, deixar passar, libertar-se, vamos viver. A natureza prevalece, sentimentos são renovados, o corpo acolhe, o amor floresce. Bem-vinda primavera, que cada um possa florescer nessa primavera, que o que a gente possa oferecer hoje, ofereça, eu acho que não só um papo, né? Uma troca, que é sempre muito gostoso, um papo sempre é muito bom, mas uma reflexão mais profunda, né? Porque assim, o tempo ele não passa só numa questão linear, né? Ele também passa nessa profundidade. E quando a gente entra nessa profundidade, a gente pode tirar alguma coisa desse tempo em que a gente vive e saber um pouco mais sobre a gente. Então, que seja esse florescer, é desse lugar que eu quero que a gente brote. É uma pretensão, né, Ariana? É uma pretensão, mas a gente pode ter pretensão e por que não ter pretensão, né? Então, o primeiro tópico de tudo isso que falamos aqui, conversamos, né, é até onde o imponderável e o tempo interfere na possibilidade das mudanças nossas de cada dia. Olha só, né? Tem o imponderável, a gente está falando sobre tudo isso, estamos hoje vivendo uma questão do imponderável como nunca antes teve tão presente, não é? Essa coisa que surgiu. E aí, o que a gente faz diante do imponderável? A gente quer controlar, a gente quer ter o controle de tudo. A gente fala em mudanças e, ao mesmo tempo, a gente fala, quero controlar. Oh, são duas coisas um pouco que, né, contraditórias, né? Se eu quero mudança, eu tenho que me abrir para o novo, eu tenho que me deixar o novo me invadir, né? E eu também invadi esse novo. Aí o que acontece? Não, eu quero controlar, porque se eu controlar, eu vou ter mais certeza. Se eu controlar, eu vou ficar mais seguro. E aí é certeza que aconteça um fracasso, né? Porque não tem nada mais insano, gente, do que a gente querer controlar o incontrolável. E olha, vamos conversar aqui, se a gente está falando de relacionamento, que é coisa mais insana e que a gente vive fazendo e não se dá conta, que é controlar o outro. Gente, pelo amor de Deus, né? Você quer controlar o outro. A gente não consegue controlar nem os próprios sentimentos e aí cisma de querer controlar o outro. Então, essa história de controle tem que de cara já ficar bem assim, bem posto que nós não podemos abrir mão de saber quando estamos controlando e o que estamos controlando. Ah, então eu não devo controlar nada? Não, não é bem assim. Né? Tem coisas que eu, sim, tenho que controlar, tenho que saber para onde vai. Se eu estou indo na direção do precipício, vou acelerar. Não, não tenho que controlar, vou acelerar. Estou na direção do precipício, eu vou rolar a ribanceira abaixo. Né? Então, não, se eu estou indo na direção do precipício, opa, deixa eu controlar para ver que caminhos eu tenho, que alternativas eu tenho antes de chegar lá na beira do precipício. Se bem que eu, às vezes, acredito que tem algumas pessoas que acreditam que têm asas, porque não é possível, né? Elas se apincham e não adianta quantas vezes elas rolam ribanceira abaixo e falam, estão tentando descobrir que tem asa, gente. Não tem, o ser humano não tem asa. Então, mas elas vão lá e se apincham. Depois, nos outros encontros, nós vamos falar também sobre a repetição, por que a gente repete tanto. Mas nesse a gente vai ficar com isso. E para ficar bem alicerçada essa ideia do controle, eu comparo o controle a alguma coisa como uma orquestra sinfônica. Eu acho que a orquestra sinfônica é muito legal, porque você vai lá, você vai ouvir a apresentação, o maestro está lá, todos os músicos estão com seus instrumentos afinadíssimos, você vê uma apresentação belíssima e sai de lá satisfeito. Mas, gente, vamos conversar. Eu não sei vocês, mas quando a gente vai para uma banda de jazz e a hora do improviso, que estão aquelas pessoas todas lá, todas curtindo,
e de repente algo acontece naquela banda que ninguém sabe do que se trata. O que eles precisam é conhecer a partitura. Eles precisam conhecer bem os instrumentos e estarem livres para poder criar. Se eles não tiverem livres para poder criar, não rola aquilo. Então é melhor, de fato. Numa orquestra sinfônica, não deixa eles improvisar, que o negócio não vai ficar legal. Porque eles não estão livres, eles não estão nessa pegada. Então, quando a gente pensa no imponderável, tem que aprender com o imponderável, é disso que se trata. É de uma banda de jazz. Eu tenho que saber a partitura, eu tenho que saber o instrumento, aí eu posso improvisar. E o que acontece, que eu vejo muitas vezes, que vem até o consultório, eu tenho improvisado, mas não tem dado certo. Ué, mas como que você tem improvisado? Eu tenho tentado, né? Uma hora eu tento aqui, outra hora eu tento ali, outra hora eu faço isso, e principalmente com os relacionamentos, né? Meu Deus do céu, mudanças rápidas só trazem angústias, né? Essas mudanças que a gente está vivendo, que são muito rápidas, a angústia vem com muita força, ela vem também. E é uma angústia que nem sempre a gente pode aproveitar ela, porque aquela angústia que vem do desejo, essa é uma angústia legal, né? Porque quanto mais a gente se aproxima do desejo, a gente fica tem uma pegada de angústia, né? Porque a gente acha que a gente, quando se aproxima do desejo, tudo bem. Não é bem assim. Será que eu quero tudo que eu desejo? Também a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante para saber do que eu estou falando aqui. No momento, eu estou dando uma ideia geral para a gente poder até encontrar como nós vamos nos situar, né? E aí é muito legal porque o Edgar Morin vai falar por que existe a incerteza é que nós somos obrigados a procurar novos caminhos. Se não existisse a incerteza, nós faríamos sempre o mesmo caminho. E por que existe a incerteza é que eu tenho que procurar o bom cirurgião. Porque senão eu ia em qualquer cirurgia, mas como que eu não sei? Como vai ser essa cirurgia? Eu tenho que procurar o melhor. Então a gente tem que investir na incerteza. Né? Eu tenho certeza que eu não vou pegar coronavírus. Então, sai na rua sem máscara, não toma cuidado, você tem certeza que você não vai pegar coronavírus. E aí, cuidado, porque essa coisa de certeza, né? Beira às vezes estupidez e a gente não percebe. Os mais velhos que estão aqui devem lembrar daquela. Existia um quadro num desses programas aí de humorísticos, que era da Ofélia, que ela só falava quando ela tinha certeza. Vocês lembram disso ou não? Você lembra, Ariana? Você é dessa época que tinha isso? Ela só falava quando tinha certeza, né? Então, eu penso assim, né, que quando a gente encontra todas as respostas, novas perguntas devem ser formuladas, porque é aí que a gente começa a caminhar. Não quando a gente tem as respostas que a gente queria, agora estamos tranquilos, temos as respostas aqui. Não, a gente tem as respostas e agora a gente começa a caminhar. Então, nesse primeiro momento, quando a gente fala de mudança, a gente está falando disso que eu acho que é algo muito importante para a gente pensar. Mas também é algo que eu quero trazer para vocês, se vocês me permitem trazer aqui. Eu não gosto muito de estatística como psicanalista, mas tem algumas coisas que eu acho tão incríveis que quando eu tomo contato eu tenho que partilhar para aliviar o meu sufoco. Isso que eu estou trazendo aqui para vocês são pesquisas que eu fiz em vários sites na internet, peguei coisas e material que eu peguei de periódicos para confirmar. Então, eu não vou ficar citando aqui que eu peguei isso de Sérgio André, que eu peguei de Lacan, que eu peguei de Freud, que eu peguei de Melanie Klein, que eu peguei do site do feminismo, do G1, não, tá? Mas eu andei pegando algumas coisas. E olha que interessante quando a gente quer pensar sobre essa questão da mudança e da evolução. Somente em 1827, as meninas foram liberadas para frequentarem a escola. Mas somente em 1879 é que as mulheres conquistaram o direito ao acesso à faculdade. Então, elas foram liberadas para estudar em 1927, mas só em 1879 é que foi concedido o direito de acesso às faculdades. São 52 anos. Então, aquelas que entraram na escola, vamos conversar, para entrar na faculdade com 50 e poucos anos, sei lá, a idade que tinham, teriam não sei que idade, não é? Não daria. Mas 1932, todos sabem que foi a questão do sufrágio feminino, né? Que as mulheres conquistaram o direito ao voto, mas somente em 1962 é que foi criado o Estatuto da Mulher Casada.
1962. Vocês sabem o que é esse Estatuto da Mulher Casada, de 1962? Eu posso até falar a lei, mas eu não vou falar, que foi promulgada em 27 de abril, Lei 4.200, eu não vou falar nada disso, mas está aqui, tá? É o seguinte, permitiu que mulheres casadas não precisassem mais da autorização do marido para trabalhar. A partir de então, elas também passariam a ter direito à herança e a chance de pedir a guarda dos filhos. 1962, não faz tanto tempo assim. Quer mais uma? Eu vou dar mais uma, tá ficando de boca aberta, é para ficar mesmo, né? Para ver o que foi nesses últimos anos. 1974, as mulheres conquistaram o direito de portarem um cartão de crédito. Eu tive que procurar isso, falei, não é possível, 1974? Imagine só, cartão de crédito que hoje está presente na vida da maioria das pessoas, por muito tempo foi um direito exclusivo dos homens. Até 74, os brancos queriam ditar como as mulheres gastavam o próprio dinheiro. Mulheres solteiras, que não estivessem casadas, que solicitassem um cartão de crédito ou empréstimo, eram obrigadas a levar um homem para assinar o contrato. Olha isso, olha isso. Bom, a lei do divórcio todo mundo sabe que foi promulgada em 1977, mas com isso a mulher também não ficou tão livre assim. Em 1979, as mulheres ganharam o direito à prática do futebol. Sabe por que a mulher não podia fazer futebol, gente? Porque o pé da mulher não foi feito para se meter em chuteiras, né? As mulheres, a condição da natureza feminina não é para esse tipo de coisa. Não, não é, meu Deus. Olha só. E eu vou falar mais uma que essa vocês vão ficar de boca aberta mesmo. Em 2002, a virgindade não foi mais motivo de anulação de casamento. Foi só em 2002. Se o homem casasse e a mulher não fosse virgem até 2002, 2003, ainda que essa lei não fosse aplicada, não sei, mas só em 2002 que ela saiu. Gente, 2002. Isso quer dizer, se quisesse criar um caso, o marido criava, sei lá, né? Não é virgem, né? Eu vou anular esse casamento. Bom, e aí, em 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha, essa que todo mundo conhece, mas 2006, olha só, né? Coisa 2006 de quantos anos? 14 anos. 2015 é que foi aprovada a Lei do Feminicídio, em 2015, a Lei do Feminicídio, né, que é uma barbaridade também essa história, né, que é uma lei realmente contra a mulher, porque é mulher, né, não é qualquer coisa não, né? Então, e em 2018 agora que foi promulgada também a Lei da Importunação Sexual Feminina, que passou a ser considerada crime. Gente, quando a gente fala que estamos vivendo em novos tempos, como é que fica? Quando a gente vê que tão recente são essas coisas aqui. E a gente está com uma cabeça que quer viver esses novos tempos, porque nós estamos em novos tempos mesmo. Mas tem toda uma carga, toda uma herança que a gente traz. Lembra que eu falei daquela história, daquele sujeito que se forma no particular, no contexto sócio-histórico e tudo mais, que eu não vou ficar falando muito para não cansar vocês, mas está aí. Nós estamos nos relacionando enquanto sujeitos dessa maneira também, com toda essa história que vem, com todo esse material que a gente tem. Mas o que eu acho importante para a gente saber é que existe sim uma saída. E qual é essa saída? Vamos respeitar tudo que a gente conquistou sim e aprendeu para poder trabalhar as diferenças. Porque o que a gente tem que fazer hoje é conviver, é se flexibilizar diante de tantas coisas que a gente vê e que são diferentes daquilo que gostaríamos até, ou que fomos criados, educados, ou que aprendemos. Mas nós temos que nos flexibilizar um pouco mais para ajudar esse movimento. Sabe, esse movimento de inspirar e expirar que a gente faz todo dia, seria um movimento mais ou menos assim. O ser humano e as coisas acontecem por esse movimento, né? De expansão e contração. Em alguns momentos se expandem, vem contração. Porque quem pensa que quando a gente rompe uma barreira, a gente vai encontrar o nirvana do outro lado, está enganado. A gente pode encontrar um campo minado do outro lado, né? Então, por isso que durante muito tempo a gente vivenciou alguma coisa. E por isso que existem relacionamentos tóxicos, né?
nós também vamos falar sobre relacionamento tóxicos, né, Ariana? Mas mais para diante a gente vai falar sobre isso, né? Então a pergunta que cada um tem que fazer agora, e eu acho que a gente tem que sair daqui pelo menos desse primeiro encontro, e convido vocês, por favor, a convidar os homens também para vir para cá, porque não tem nenhum homem aí, a não ser essa espécie aqui do gênero, né? Para que eles venham, por favor, tragam um homem, porque senão isso vai ficar cada vez mais difícil da gente conseguir mudar. Porque a cabeça dos homens, eu vou falar sobre ela aqui também, eu quero falar no primeiro encontro, porque eu quero que vocês... Olha, tem que conscientizar, esse vídeo vai estar gravado, não vai estar gravado? Peguem o marido, peguem o crush, peguem quem vocês quiserem, botem em frente e falem, olha o que esse cara está falando, serve ou não serve? Se servir, vai lá ouvir ele. Se não servir, não vai. Vai lá discutir ele, vê o que você acha dele, vê o que você pensa. Mas pensa, cara. Pensa um pouco, reflete um pouco e vê se vale a pena ou não você ouvir, você tomar um pouco do seu tempo. Sabe por quê? Eu vou contar uma outra coisa para vocês aqui. Agora, dos homens que eu anotei. Eu disse que eu não gostava muito de pegar a estatística, mas não tem como. Esse primeiro encontro eu vou ter que trazer, porque são coisas assim que chamam muito a atenção da gente ainda nos dias de hoje, né? 83% das mortes por homicídio tem homens como vítimas. 83%. Homens vivem 7% menos que as mulheres. Homens se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. 17% dos homens lidam com dependência alcoólica. Demoram, em média, 20 anos para contar sobre algum abuso sexual que sofreu. 20 anos, quando contam. No consultório, vocês nem imaginam o que é isso quando chega, né? Ainda que ter todos os sinais para sair da boca, e quando sai com uma carga muito forte. 30% dos homens, viu, para vocês saberem, tem ejaculação precoce e disfunção erétil. 30%. Portanto, se alguém viveu alguma situação, 30%, né, gente? Não é pouco não, né? Estamos falando aí de uma quantidade razoável. E 95% se sentem encarcerados. Mas aí eles não vão estar encarcerados porque eles estão casados. Eles vão casar e eles vão falar, não, nós estamos encarcerados porque nós casamos, a nossa mulher. Não, eles se sentem encarcerados porque a condição de como foram criados, da educação que receberam, né? E para não demorar muito tempo aqui, 85% são ensinados a serem bem-sucedidos, 73% são ensinados a serem fisicamente fortes, 78% são ensinados a não se comportarem de modos que pareçam femininos, né? Porque se o homem se comportar de maneira feminina, nos dias de hoje, com tudo que a gente vê e ouve e participa, 60% não expressam suas emoções, 60%, tá? Então, se vocês estiverem com homem, gente, não, né? Porque, puxa vida, né? 60% não é pouco, é mais da metade. Então, vão com calma, porque é difícil para o homem conseguir expressar sua emoção. E 48%, também quase metade, são ensinados desde muito pequenos, e isso vocês podem ver, e até hoje acontece. Eu tenho uma neta de 6 anos, eu posso ver isso acontecer, ela é linda, mas de repente eu sempre um pai fala assim, olha que menina bonita, viu só, olha só, não sei o que, tipo assim, né? Não gostaria de namorar com ela, não gostaria. Desde pequenininho os homens são incentivados. Ninguém vira para a mulher e diz isso. Olha que menininho bonito, você não gostaria? Ninguém faz isso com a mulher, né? Com a mulher é assim uma série de coisas assim, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. Com o homem você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, né? E assim, só para terminar, o que eu escuto no consultório hoje, dos que chegam no consultório Wilson, eu não sei o que é ser homem, me ajuda, porque eu não sei. Inclusive na relação com as mulheres. E aí eu paro para pensar, e eu tenho um lugar privilegiado, e é desse lugar que eu quero falar com vocês, né? Porque eu tenho uma clínica, eu atendo há 30 anos, eu venho acompanhando isso já há algum tempo, e é desse lugar que eu quero falar com vocês. Porque eu não quero falar em psicologês, em lacanês ou freudianês, eu quero falar de vivência, né? Da vivência que eu tenho no consultório, daquela também que eu tenho e que faz parte da minha vida, né? E os homens estão também perdidos, não sabem muito bem como se relacionar com as mulheres, porque as mulheres mudaram muito rapidamente, as mudanças aconteceram muito rapidamente e os homens não sabem como fazer. Mas, por outro lado, eu quero lembrar que vale para algumas mulheres a máxima de que elas também ainda estimulam alguns homens
a se, enfim, comportarem de uma maneira que já não é mais aquela que os tempos de hoje espera de um homem, né? Por quê? Se eu fizer assim, quem sabe ele vai então me considerar uma mulher legal, né? Porque todas as outras fazem assim, pegam no pé, falam isso. Eu não, eu vou fazer desse jeito. Né? Eu vou elogiar bastante, eu vou falar que ele é forte, eu vou dizer, vai encher a bola do cara, e com isso vai estar estimulando esse cara a ficar nesse machismo absurdo que não leva absolutamente nada e que faz, só para vocês terem uma ideia, a cada 2 minutos uma mulher registrar queixa de agressão sobre a Lei Maria da Penha. A cada 2 minutos uma mulher registra ainda hoje uma queixa de agressão física ou verbal. Lei Maria da Penha, ainda bem que está por aí. E mais de 1,6 milhões de casos de espancamento de mulheres foram registrados nos últimos anos. Desses, 76,4% dos casos tinham como vítima, as vítimas conheciam os agressores. E os agressores eram ou ex ou atuais. Então, gente, vamos começar a trabalhar também com as pessoas que estão com a gente, que convivem no trabalho ou qualquer coisa que o valha, para começar a mudar esse pensamento. E nós, homens, eu falo, ainda que não tenha nenhum aqui, espero que na próxima semana ou vem, ou eles vão me pegar agora, vamos acabar. Não, tem um, esse, onde sobrou que a gente não viu, onde está esse cara aí, não é? Então, mas é isso. Então, eu acho que vale essa questão, no final dessa colocação que eu fiz. Que tipo de mulher você quer ser e que tipo de homem você busca para estar com você? Isso eu acho que é super válido. Né? Porque, assim, se você quer ser, de fato, uma mulher que vive, que possa ser independente, que possa entender do seu lugar, que possa ser uma mulher que também assuma o seu desejo, tá, vai dar angústia, eu vou lá e eu vou falar com o cara, olha, poxa, eu vou fazer um convite para ele. Por que eu não posso sair do meu lugar e fazer um convite para um homem? Eu tenho que esperar ele apontar o dedinho dele e falar, você vem aqui, né? E eu vou me sentir escolhida, né? E eu não vou me sentir rejeitada. Porque se eu vou lá e falo e ele vai me rejeitar, ele só vai simplesmente falar também que não está afim, ele não vai ter esse... Porque você foi lá? Mas não, o homem é obrigado, então, se ele foi escolhido. E aí sabe o que acaba criando? Aquela história assim, né? O homem precisa amar ardentemente aquela mulher que desejou ele e eternamente. E a mulher fica com uma questão, meu Deus, será que eu sou desejada ou se eu sou amada? E vem com essa questão, porque o homem só me quer para determinado tipo de relacionamento, mas eu não encontro homem que me escolha e que me faça ver enquanto uma companheira. Então, se você não mudar também a sua maneira de lidar com a situação e assumir que é uma mulher de fato emancipada, independente, que pode ouvir um não de um homem, não, eu não estou afim de sair, eu não estou afim de jantar hoje, né? E de parar de querer encher a bola de um cara que é um babaca, porque vamos conversar, a vida é muito curta para ambos ficarem, né? Homens e mulheres, com relacionamentos babacas, né? Eu não quero um relacionamento babaca, não porque eu sou muito legal, porque eu sou muito bacana. Ainda mais hoje com a minha idade. Eu não quero um relacionamento babaca, porque eu vou morrer logo, eu vou morrer daqui a pouco. Vou perder tempo agora com um relacionamento babaca? Eu não. Eu quero o melhor relacionamento que eu puder ter. Né? Mas isso vale para qualquer idade, isso vale para qualquer momento. Aí você fica lá naquele relacionamento tóxico, que é uma outra história, a gente vai falar sobre isso também, porque não dá, né, gente? Vocês já ouviram falar, e só para encerrar esse assunto que a gente está falando aqui, de um termo mansplaining? Vocês já ouviram falar? Então eu vou contar para vocês o que é isso. É da autoria de uma escritora, ela chama Rebecca Solnit. Essa autora lá, eu não sei mais ou menos em que década, já estava com essa pegada de ver essas coisas dos homens e tudo mais, e ela sabia que o homem não suportava essa emancipação feminina, até que um dia ela está numa festa, isso é uma história que ela conta no livro dela, e aí tem um cara que chega e percebe que ela é uma pessoa que tem lá, né, a sua bagagem também, sabe como conduzir uma conversa e tudo mais, e ele quer ser um cara que mostra que tem um conhecimento enorme. E fala de um livro que ele está lendo, sobre questões do relacionamento feminino, masculino, e fica falando um tempo grande com ela sobre isso, sem que ele soubesse que ela era a autora do livro.
Exatamente isso que acontece. Então, gente, é isso que acontece. Por incrível que pareça, o homem ainda diante de uma mulher que se mostra com uma condição de saber, vai querer muitas vezes mostrar um saber superior a esse saber. E vai fazer isso de uma maneira muito pejorativa, às vezes, sabe? Olhando daquele jeito, sabe, com aquela cara de que está sendo complacente com o que a mulher falou, com o jeito que ela disse. Mas olha, você não viu se a mulher é uma engenheira, conhece sobre engenharia naval, tem poucas mulheres, mas ele vai pegar uma que conhece de engenharia naval e vai falar muito bem sobre engenharia, mas ele ouviu falar alguma coisa sobre o casco do navio. Aí ele vai falar desse casco do navio como se ele fosse o doutor do conhecimento, quando está falando como engenheiro naval, que seria melhor ele perguntar para ela, ele se expor. Então tem essa dificuldade até hoje de homens poder, e são esses mansplaining, que são o dono do saber, né, diante de uma mulher que demonstra conhecimento. E isso é muito chato, né? Então, eu penso que a gente deve ficar com a seguinte questão, né? Como ando em relação aos meus desejos? Porque para nós, em psicanálise, o desejo é diferente do querer e da necessidade. É um papo que a gente vai ter mais para frente, que não é tão fácil assim, mas que conversando a gente chega nele numa boa, tranquilamente, mas a gente tem que se perguntar muitas vezes, se isso está acontecendo dessa maneira, será que está acontecendo porque é o que eu desejo? Ou se é porque eu tenho uma necessidade? Eu tenho uma necessidade de ter, enfim, uma pessoa do meu lado. Então, para ter uma pessoa do meu lado, eu vou ficar, enfim, fazendo uma série de coisas que não é o que eu quero, mas é o que eu tenho que fazer, porque sozinho eu não consigo ficar. Sendo que, muitas vezes, partilhar a solidão é uma coisa muito legal, é uma coisa sublime muitas vezes, né? Essa coisa da solitude, quem sabe viver, estar só consigo mesmo, encontrar uma pessoa, olha, quando isso acontece é muito bom. A gente já conversou bastante sobre isso, né, Helena? E não é essa história de melhor estar só do que mal acompanhado. Não é esse papinho de melhor estar só do que mal acompanhado, porque nada disso. É bom estar só e consigo mesmo e bem acompanhado de você. E para fazer isso, eu acho que a gente tem que participar de encontros, de trocas. Mas, gente, ação. Porque sem ação não tem transformação. A gente está tendo esse papo, estamos conversando, estamos aqui trocando ideias, mas são ideias. Para que se forme isso em alguma coisa, é necessário ter ação, né? Então, dentro disso, a gente não quer sofrer, né? Não é isso? A gente não quer ficar com esse sofrimento, porque, afinal de contas, se eu vou sofrer, não está legal, né? Eu vou fazer tudo isso para sofrer. E o que eu tenho que fazer aqui para não sofrer, né? Eu vou pegar para vocês, eu acho muito interessante, quando eu falo de sofrimento, que é a nossa condição de encontrar um lugar que seria o nirvana. Nós queremos encontrar um lugar que é o nirvana, onde a gente pode trocar as coisas, onde a gente pode viver a felicidade. E aí que está o problema. Porque quando eu quero viver a felicidade, pode ter certeza que o que eu vou encontrar é a infelicidade. Não é a felicidade. Quando eu quero viver essa felicidade, eu vou ter problemas, porque a felicidade ela não vem porque eu vou procurar ela. Ela antecede aquilo que eu falei da Ariana. Fala, mas como assim? Eu tenho que estar feliz? Mas para eu estar feliz tem que acontecer alguma coisa? Não, não é bem assim que funciona. Olha, esse final de semana eu tive um exemplo muito legal e que confirmou, e por isso eu estou falando isso para vocês. Eu acho que a palavra ela ganha força, ela é uma palavra bendita quando você não fala da boca para fora, né? Quando você fala com consistência, porque você vivenciou. Sábado eu levantei e disse assim, hoje eu vou ser feliz. Hoje, esse sábado eu vou ser feliz. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu vou ser feliz. E olha, que sábado que eu tive, minha gente. Foi um sábado maravilhoso. Eu não tinha programado absolutamente nada. Eu só tive que dizer sim. Eu vou ser feliz e não vou ficar criando dificuldade. Eu não fiquei procurando a felicidade. Eu não falei, eu vou ser feliz, eu vou ligar para fulano de tal. Não, eu vou ser feliz e aquela... Não, tem aquela pessoa que eu não falo não sei quanto tempo. Não, eu disse, eu vou ser feliz e vou estar aberto para as coisas que acontecerem. E a gente não sabe. Lembra? Inspirar e expirar, como que é interessante. Agora, a gente tem medo de sofrer. E não dá, porque o sofrimento faz parte da vida. Sem sofrimento não tem evolução. Olha, outra coisa que eu acho um absurdo, gente. Eu estou falando muito, Ariana, já está no meu tempo ou não? Como é que é? Eu não estou te ouvindo, não? Falei, pode falar mais um pouquinho, a gente está... Quanto eu posso falar mais um pouquinho? Fala aí, porque eu estou 5, porque totalmente daí eu perdido. finalizo com umas, né, Quanto? mais Quanto? 5 5? minutos.
5 minutos. Então, eu vou falar rapidinho, Daí eu mais 5 finalizo minutos. com umas Tá, perguntinhas. para você pegar, senão eu fico falando aqui sem pensar. Então, a questão é essa, né? Para evitar o sofrimento, eu deixo de viver. Não está legal. Então, as pessoas chegam no consultório e elas não perceberam que a vida traz dor. E não adianta querer tomar antidepressivo para aliviar a dor que a vida traz, porque vai ficar uma vida babaca. E eu vou ficar vivendo no aquário. Então, se eu quero viver no aquário, tudo bem, eu não preciso nem tomar antidepressivo, mas não vem reclamar, porque você está vivendo no aquário enquanto o mundo está acontecendo em volta de você. Se você quer pular no oceano, então vamos preparar. Na análise a gente vai descobrir muita coisa do recalque, vai ajudar, não vai resolver a vida. Também você vai falar com a Ariana, ela vai olhar o mapa, vai fazer, mas ela não vai resolver a vida de ninguém. Ela vai dar a vocês a chance de poder refletir sobre isso e que caminho vocês vão querer tomar. É isso que eu acho importante a gente perceber e ter a sensibilidade. E muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade, não consegue fazer isso sozinho e precisa da ajuda de um profissional, de um amigo, que tira a gente desse lugar, né, dessa posição tão viciada de não querer sofrer, de querer viver e de que tudo que dá dor eu não quero passar por isso, eu quero mudar. E, para finalizar, eu quero falar sobre as fantasias do relacionamento, tá? E a gente vai falar isso mais outras vezes, mas a fantasia do casamento, do relacionamento que a gente leva para o casamento é muito interessante. Eu tive o privilégio de conviver com o Luiz Alberto Hans na USP, quando trabalhamos no Laboratório Sujeito e Corpo, e ele escreveu um livro, entre outras 1000 coisas que ele faz, que é A Equação do Casamento. E nesse livro, A Equação do Casamento, se vocês quiserem, inclusive, comprar, quem quer saber um pouco mais como se relacionar no casamento, é muito interessante. Ele vai falar algumas coisas. E tem lá um capítulo que ele vai falar sobre as 5 competências que se deve ter para se manter uma boa relação. Então, a primeira competência seria a habilidade para lidar com as divergências. A segunda seria a etiqueta do casal. A terceira seria a conexão com diferenças de gênero. A quarta, conexão com diferença de personalidade. A quinta, conexão com diferenças de situações. Eu só vou aqui dar um toque sobre as 2 primeiras, que são óbvias, quando a gente quer ter uma boa vivência no relacionamento, né? Porque, assim, essa habilidade para lidar com a divergência, gente, pelo amor de Deus, né? Quando existe uma divergência num casal, como é que a gente chega, como é que a gente fala sobre essa divergência? Primeiramente, não é apontando para o outro, falando, olha, você, hein? Você está fazendo assim, assado, frito. Eu não estou satisfeito com isso, porque, pelo amor de Deus, não é desse jeito que a gente resolve. Mas tem casal que não consegue chegar a um consenso. Ou tem aquele casal que chega, sabe como, a um consenso? Um fica totalmente mal, porque, olha, eu não vou continuar discutindo, não vale a pena discutir, porque se eu continuar discutindo, vai continuar a briga, eu vou gastar energia. Então, tá bom, é assim que você quer, é assim que você acha. Mas daí, o que acontece? Né? A insatisfação é total. Poderia falar mais, mas vamos ficar com isso. E a outra, que é a etiqueta do casal, essa é mais engraçada. Eu vejo isso no consultório quando eu atendo no casal. O homem sofre de sincericídio. Ele não sabe falar a verdade de uma maneira delicada. É característica do homem, porque nós, quando estamos com outros homens, nós não vamos chegar para ele e falar assim, olha aqui, você, né? Nossa, você queria um pouco mais de peso. Não, você fala, não, cara, você tá aí com uma pança de chope que não é brincadeira, hein? Essa pança de chope sua, hein? Puxa vida, hein? Tá tomando chope. Vá, a gente vai falar isso com ele. Nós não vamos chegar. E se falar desse jeito, tem também essas questões, né? Se falar isso assim, nossa, você está um pouco acima, a sua circunferência, você já viu que a sua circunferência está dentro de uns limites que são perigosos? Eu falo, oh, esse cara tá estranho, pelo amor de Deus, tá falando desse jeito. Você nunca falou assim, cara, por onde você... É assim que é, e é assim que ele vai falar. Né? Então, essa habilidade, essa etiqueta é muito importante no casal. Então, cuidado quando você, meu caro, for falar com a sua mulher ou com qualquer pessoa. Isso vale para qualquer relação, mas sobretudo no casamento, quando você está afim de ser simpático, agradável, cuidado com essa maneira tão sincera, né? Essa maneira de falar. E o que eu ouço também, sabe o que eu ouço no consultório? Eu ouço assim, né? Pô, mas se eu não puder ser sincero com a minha mulher, com quem que eu vou ser? Eu falo, cara,
Mas isso não é ser sincero. Para um pouco para pensar o que você está fazendo, né? Isso não é ser sincero, né? Isso é você estar se condenando a uma situação de risco de vida, né? Porque, pelo amor de Deus, né? E eu acho que é isso. Eu poderia falar um pouquinho mais, depois nos próximos encontros a gente fala, mas eu queria terminar com uma fala do Miyakoto. O Miyakoto vai dizer uma coisa que eu acho muito legal da gente refletir. Ele vai falar assim: o paraíso não é um lugar, é um breve momento que conquistamos. Gente, nós já estivemos muitas vezes no paraíso. E a gente não percebeu porque a gente estava esperando a grande felicidade, né? Ah, eu estou esperando a grande felicidade? Não. É isso. Se a gente espera a grande felicidade, a gente deixa de viver os momentos alegres da vida. Vamos parar para pensar isso, pelo amor. Olha, desse encontro, a gente tem, de hoje, e até o final, então, a gente não vai poder nem pensar mais desse jeito, tá? Olha só, a pretensão, né? Quem vai ouvir isso depois vai falar, meu Deus, esse cara aí... Não, quem ouvir isso daí? Ai, olha, isso vai ficar gravado, estou começando a ficar preocupado. Mas é isso. Né? Não vamos esperar a grande felicidade, vamos nos permitir viver momentos de alegria e se juntar isso vai ser muito legal. E a Cora Coralina, que eu amo a Cora Coralina, né? Ela diz o seguinte, ela fala assim, ó, você não pode evitar que os problemas batam à sua porta, mas, meu amigo, não há necessidade de oferecer-lhes uma cadeira para sentar, né? Eu acho isso ótimo. Você não pode evitar que os problemas matem a sua porta. Mas não vai oferecer uma cadeira para ficar com os problemas ali do seu lado. Vamos fazer alguma coisa. Não vamos ter uma cadeira em casa para os problemas. Né? Aí, olha, eu dou até uma dica para vocês. Escolha uma cadeira, fala, essa é a cadeira do problema, vou tirar da minha casa, arrebenta. Uma ocasião eu arrebentei um banquinho em casa, que eu falei, esse banquinho é o banquinho dos problemas. Ou eu bato o pé nele, ou eu fico, sabe aquela do dedinho? Eu bati naquele banquinho e falei, nunca mais eu vou bater o dedinho nesse banquinho, ele vai deixar de existir agora. E acabei com o banquinho. Era o banquinho da minha infelicidade, foi uma delícia, foi um dos momentos alegres da minha vida. Né? E o Drummond vai dizer, né, que não há nada melhor do que ser feliz, ser autêntico, sem precisar de um motivo para isso. É isso que eu desejo, é isso que eu espero com os nossos encontros, minha amiga. É isso que eu busco na minha vida e sempre que eu tenho oportunidade de partilhar, de trocar, eu sinto que eu cresci um pouco mais porque eu pude ouvir um pouco mais, porque eu pude aprender um pouco mais e assim eu acho que eu estou me construindo. Obrigado pela oportunidade, obrigado por todos que estão aqui, por todos que vão nos ouvir e, por favor, semana que vem eu quero ver homem aqui para discutir comigo, para falar é assim ou não é assim. Exato. Porque no final de todos os encontros nós vamos ter um bate-papo. No quarto encontro nós vamos ter um bate-papo, não é, Ariana? Isso. Aí eu quero ver o bicho pegar, hein? Tem que invocar todos os homens, convocar os amigos todos. Vamos ver, tá bom? Tá Obrigado ótimo. por me ouvirem. Imagina. Obrigado. Queria agradecer pelas suas palavras, pelas pesquisas e, né, muito interessante como ainda tem coisas que são chocantes, Nossa. né? Chocante. Eu fiquei pasmo. Eu acho que você pesquisei. trouxe um ponto importante também, porque pelo menos eu penso eu como mulher, assim, né? Que estou sempre nesse questionamento do quanto a gente se busca e do quanto é difícil encontrar um homem. E aí a gente entra nesse lugar de que a mulher está muito madura e de que a mulher está muito emancipada e que não tem homem que está pronto para viver isso. Mas eu acho que você falou uma coisa muito importante, é que a gente também não está pronta para acolher os homens como eles são, né? Bem dito, isso Eu acho mesmo, que né? tem uma questão muito boa que você trouxe, que é isso. A gente está lá no nosso processo de autoconhecimento, querendo ser livre, independente, e aí a gente só quer o homem que venha nesse formato também. Não, e agora com os aplicativos, né? Esse sim, esse não. Esse sim. Esse tem cara que é, aquele não tem cara, né? Mas eu escolhi esse. Mas olha, tem esse aqui, né? Sempre vai ter o melhor. A gente sempre vai ficar na dúvida, né? Olha, eu escolhi essa aqui. Mas essa aqui tá com uma cara tão estranha, meu Deus do céu. Não, passa outro, né? Aí eu ouço assim, não, mas isso existia antes, né? Isso existia na época em que a gente ia para as baladas, não sei o quê. Não era assim quando ia para balada. Quando ia para balada, a gente passava perfume, botava uma roupinha, não sei o quê, se apresentava com a cara da gente, né? Com o bafo da gente.
que tinha tomado alguma coisa, né? O outro já via como que era mais ou menos a gente e tudo mais. A gente não era uma imagem parada com uma descrição embaixo do que a gente é, do que a gente não é, que nem sempre é verdade, né? Que já olha assim e fala, tem a cidade mesmo, né? Gosta de cachorrinho? Ah, tá bom que ele gosta de chihuahua. Tô vendo tudo, né? Então, gente, tem coisa aí para a gente conversar e bastante. Vamos Sim. lá, desculpa eu te interromper aqui. Imagina, eu achei maravilhoso. E eu acho que, assim, eu sinto que hoje, o que eu acho que a maior dificuldade que a gente tem são dois movimentos. As mulheres solteiras querendo encontrar alguém e numa busca interna muito profunda que faz com que a gente seja emancipada, verdadeira, profunda, e que aí a gente está sempre nesse lugar que parece que nenhum homem está pronto para a gente, né? E sustentando essas crenças de que não tem um homem que esteja pronto para isso. E as mulheres dentro de uma relação que querem, né, viver os seus processos e o homem sente que talvez o homem não está pronto para receber essa mudança da mulher, né? Eu acho que tem tanto a mudança da mulher solteira e como que estão esses homens hoje e das mulheres casadas querendo viver processos com receio de como que isso vai encaixar numa relação. Eu queria, assim, será que você tem um último, né, tempero para mulheres solteiras que estão numa busca e acham que não tem um homem porque a gente está muito, né, maravilhosamente autoconhecida, ou e as mulheres que estão numa relação querendo a busca dessa independência, talvez, ou dessa descoberta, e não sabe como fazer isso funcionar dentro de um relacionamento. Tem alguma coisa que você acha que, assim, né? Ou que até que você possa deixar uma reflexão para a gente trazer na próxima? Qual é a Tem, sua lógico opinião que sobre tem, isso? tem, tem. Eu acho isso fundamental. Escuta, escuta, né? É muito importante aprender a escutar. A gente está muito habituado a falar, a querer falar bonito, né? E a gente tem que escutar bonito, saber escutar. Então, essas mulheres, por favor, primeiro comecem a se escutar, né? Uhum, Porque nem sempre se ouvem, uhum, né? Não conseguem se ouvir, né? E aí fica difícil encontrar. E outra coisa que eu acho valiosíssimo, né? Eu penso que assim a possibilidade de você se conhecer como você é realmente é uma possibilidade que existe, mas é uma chance também muito pequena diante de tantas possibilidades que tem de você ter feito de você uma coxa de retalhos e a linha voa e agora ficou um negócio que você não sabe muito bem quem você é. Então, assim, quando você acha assim, eu sou essa mulher que merece esse cara, ele olha para você, ele vai ver uma coxa de retalho lá cheia de pedaços. Quem é você, né? Como é você que se apresentou e você acha que você está se apresentando com esse conteúdo todo? Não, uhum, você está se apresentando muitas vezes é só com o rótulo, mas dentro está vazio. Então, uhum. por isso que é importante a gente ouvir, pegar essas trocas, esses encontros, essas lives e tudo mais, mas isso só vai preencher, só vai conseguir dar conteúdo quando você colocar em prática. Porque se ficar só na palavra vazia, não vai convencer ninguém, não. Então, eu acho assim que a minha dica é comece a escutar. Comece a se escutar e a escutar o outro mais. E ver nessa escuta o que você descobre. Tá? Eu Adorei. acho que é isso. Não é tão difícil. É simples, mas o ser Mas, simples exige um pouco mais. sim. E eu queria deixar uma sugestão aqui que me veio aqui agora, que eu acho que vocês acham da gente trazer perguntas? Vocês me mandarem perguntas, pode ser pelo Instagram, ou quem me tem no WhatsApp, ou quem está lá no grupo do Ritmos no Telegram. O Boa, que, boa. né, que dúvidas vocês têm em relação a esses assuntos que a gente trouxe? Então, sei lá, talvez quais dificuldades. E aí eu acho que para a gente não cair numa coisa também muito pessoal, né, que eu e você a gente até tinha conversado sobre isso, para não trazer um problema específico, né, porque daí eu acho que é uma questão daí também de cada um, né? Eu É. queria que a gente, para enriquecer aqui a conversa, da gente trazer questões gerais, né? Porque, por exemplo, isso que eu falei é uma coisa que eu vivo conversando com clientes, com amigas, então eu sinto que tem um movimento de mulheres nesse lugar de tipo, não tem um homem para mim porque eu sou uma mulher desperta, digamos assim, né? Então, assim, Mas quem. mais uma dica, viu, Ariana, que me ocorreu agora.
não tem um homem para mim significa também que ela precisa estar disposta a encontrar um homem que ela tenha que partilhar, que ela tenha que investir, né? Porque não tem nada pronto. Assim como não tem uma mulher pronta, né? O Exato. Lacan vai falar algo muito interessante, que ele vai dizer que não existe a mulher. A mulher não existe. Aí as pessoas não compreendem, mas como a mulher não existe, né? E aí ficam meio tomados com isso. E a explicação é simples, né? Porque não existe essa mulher na totalidade. A mulher é uma a uma. Então não serve, né, esse artigo. Né, a mulher. Né? A gente tem que pensar a mulher na sua singularidade, uma a uma. E é um erro que o homem comete em achar que o que serve para uma mulher serve para todas. Que a maneira como ele tratou uma mulher e uma mulher foi, sei lá, teve prazer, foi feliz, vai servir para outra. Não vai, é outra coisa totalmente diferente. Então a gente tem que aprender isso. Eu acho que isso vale também para as mulheres. Né? Começar a olhar, escutar é isso. Quando eu falo escutar, é isso. É ouvir a singularidade. Né? Perfeito, muito Por bom. aí. Então, eu vou deixar para quem quiser me mandar perguntas, né, para a gente discutir essas Isso. perguntas, assim. E até para a gente ter uma ideia de como conduzir, né, Isso, Ari? Não é? Como a gente exato. vai conduzir, né? Acho Para a gente não ficar falando coisas que não são de Exato. interesse. Quais são as maiores dificuldades, né, que você encontra sendo solteira, sendo casada, né, tá Isso não namorando? importa. Não Exato, importa, não importa. O jeito que você está é o que menos interessa. O que interessa é como você se sente no momento em que você vive, no momento em que exato, nós estamos. Depois de exato. tantas mudanças, como é que não é possível que depois de tantas mudanças, tantas lutas, e mais uma coisa que eu quero dizer a vocês, mulheres, tudo isso que foi conquistado não foi dado para as mulheres, não. Uhum. Foi uma luta das mulheres. Foi Sim, porque as mulheres batalharam. Porque ninguém chegou e falou assim: ah, toma para você agora isso, né? Você está precisando. Não, não. A mulher foi lá e batalhou. E por conta disso, os homens estão agora também com a responsabilidade de mudar. Já existem grupos de homens, grupos que são muito interessantes, onde o homem pode falar, onde o homem pode se abrir. Eu fico feliz em saber. Né? Isso há 30 anos atrás, quando eu comecei a minha atividade, não era por aí o caminho, não. Né? sim. Então, que a gente possa encontrar também mais grupos para homens, que os homens também se permitam mais, porque todos vão sair lucrando. Eu posso garantir, quando o homem abrir mão de privilégios, que ele acredita que são privilégios, e são privilégios em sua grande maioria, mas quando ele puder viver essa relação que é de duas mãos, é uma relação muito gostosa, é uma relação de participação, onde a gente começa a aprender coisas que a gente descobre da gente, né? Eu sei que eu vou falar demais, mas só vou falar mais isso, Ariana. Eu, assim, descobrir coisas novas do outro é legal, gente. Mas olha, quando a gente descobre e se surpreende com coisas novas a nosso respeito, é maravilhoso. Esse eu acho que é o momento de felicidade, né? Quando você fala, ah, olha o que eu fiz, olha o que eu descobri, nossa, eu fiz isso tanto. Quando é bom, né? Porque a gente faz muita merda, né? E aí você descobre, nossa, que merda que eu fiz. Não, eu estou falando quando a gente descobre coisas boas que você jamais imaginou que pudesse acontecer com você, que você fizesse, e aí num determinado momento você faz ou descobre isso em você. É muito legal. Então vale a pena a gente batalhar para ter sequer um momento desse. Puxa, é tão fantástico quando acontece, quando você se surpreende com você. Não com o outro, mas com você mesmo. Com você Sim. mesmo. Ok? Muito bom. E a última coisa que eu queria dizer que eu adorei quando você falou, né, daquela história da angústia que a gente tem quando o desejo está chegando perto, né? E aí a gente fica nessa angústia. E eu achei muito É, interessante que às vezes a gente está buscando a resposta disso e quando a gente alcança isso, a gente vai buscar outras respostas. Então, né, da gente é bem também por aí. entender isso, porque a gente está sempre, né? Eu me coloco no meu lugar de solteira, que você fica nessa angústia do tipo, ai, quando eu vou conhecer alguém, quando vai chegar. E quando chegar, vão ter É, várias outras coisas, né? E às vezes a gente está tão apegado a esse desejo, né? Que a gente não é, sabe, talvez, entender esse processo. Eu acho que tem isso também, de não saber isso acolher e o esse é nosso um processo processo. complicado, isso mesmo. Né? Perfeito, Ari. Então, certo, gente, muito obrigada a todos vocês, né, por estarem aqui conosco. Obrigada por participarem. Que bom, Josi, obrigada. Helena, obrigada, adorei que falou, né, fora os filtros do que a gente vive. Obrigada pelos comentários aqui, gente. E é isso, esperamos vocês no próximo encontro, terça-feira que vem,
né? Que vamos falar sobre outras coisas também. E tragam, por favor, homens para ouvir, para falar, para trocar vamos chamar ideia. a gente, eu vou convocar os amigos, pode deixar. Vamos, isso. A gente... Convoca nos seus stories, você chega lá e convoca com jeitinho, mas convoca, senão vão ficar assustados, né? Vamos convocar, gente, porque senão como é que a gente vai construir uma coisa, né? Essas mudanças aí, Exato. só um lado da força tentando mudar, não dá. Vai dar certo. É isso mesmo. Muito bom. Então é isso, queridos. Muitíssimo obrigada.